A Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um conjunto de eventos que, de 1789 a 1799, alterou o quadro político e econômico da França. Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico, e o mercantilismo e a sociedade estamental. A Revolução rompeu com o antigo regime, que dominava a Europa desde o século XV, e tornou-se, assim, um importante marco histórico, iniciando a Idade Contemporânea. Embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular e representava um movimento em que a burguesia, já detentora do poder econômico, atinge o poder político. Causas da Revolução Francesa. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e a sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. Também teve como causa os ideais iluministas, que também influenciaram no desejo por reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampando nas cores da bandeira e também no hino da França. Outra causa foi os gastos com guerra. Pesou na economia do país. A França participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Outra causa, além disso, foi o quadro econômico da França, que era péssimo, e a fome que ameaçava a população. As secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. Havia também a divisão da sociedade francesa, que também pode ser considerada a causa da Revolução, pois havia não havia mobilidade social. A sua posição social dependia do seu nascimento. Outra causa foi que no século XVIII a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia, o mercantilismo. Também politicamente, o reinado de Luís XV caracterizava uma monarquia absolutista, de poder ilimitado e de origem divina. O rei se considerava de origem divina. A divisão da sociedade. A sociedade francesa era estamental, era dividida em 3 estados, ou ordem, sem mobilidade social, que mantinha privilégios de nascimento da nobreza. O primeiro estado era formado pelo clero. O alto clero eram os bispos e abades, de origem nobre. O baixo clero eram padres de origem popular. O segundo estado era formado pela nobreza. Os nobres de sangue, herdeiros da nobreza feudal, ou os nobres de toga, os burgueses que compravam ou ganhavam títulos de nobreza. O terceiro estado era composto pelo povo. Ia da alta burguesia e dos médios burgueses e pequenos burgueses, aos pobres camponeses, trabalhadores urbanos e até aos desempregados. A divisão da sociedade. O primeiro e o segundo estados tinham uma isenção de imposto. Logo, o Estado francês era sustentado inteiramente pelo terceiro estado, a burguesia. No início da década de 1780, a França se encontrava em uma grave crise econômica e financeira. Suas principais causas foram a Guerra de 7 Anos contra a Inglaterra e muitas despesas militares e a perda de regiões coloniais, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que empobreceu os cofres públicos em bilhões de libras. A França ajudou os Estados Unidos a ficar independente, guerreando com a Inglaterra. O Tratado Comercial de 1786, assinado com a Inglaterra, que vinha os franceses em troca de tecidos ingleses, levou à falência toda a indústria francesa de tecidos e aumentou o descontentamento dos burgueses.
Também os fenômenos climáticos afetaram, como prejudicaram as colheitas, aumentaram o preço do trigo e do pão, causando muita fome e o aumento da insatisfação popular. Os gastos da nobreza, que era parasitária, e o luxo das festas da corte francesa, no Palácio de Versalhes, eram bancados pelos impostos pagos pela burguesia. O Palácio de Versalhes tinha meses e meses de festa às custas do povo e também da elite burguesa. A insatisfação da maioria da população contra a monarquia fazia da França um território fértil para os ideais iluministas e de liberdade, igualdade e fraternidade. As etapas da Revolução. Foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais em 1789 para resolver a questão dos impostos. O rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais com representantes dos 3 estados. Cada estado tinha direito a um voto. A burguesia queria uma votação por indivíduo, porque o terceiro estado, composto pela burguesia, era o estado que possuía mais pessoas. Isso levou a violentas discussões. Diante da possibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou dos demais, declarando uma Assembleia Nacional Constituinte. A primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte, em 1789 a 91, apresentou a Constituição que representaria o fim do absolutismo monárquico. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão. Outro marco da revolta foi que em Paris o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, no momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime. E na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero, período conhecido como Grande Medo. A tomada da Bastilha aconteceu em 14 de julho de 1789. A Bastilha era uma prisão desativada que servia para guardar armas, mas o rei passou a prender seus inimigos na Bastilha. As decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Todo homem tem direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Porque naquela época o rei podia intervir nas terras de qualquer pessoa, na casa de qualquer um. E aí, a partir dessa decisão dessa Constituinte, a propriedade privada era algo inalienável. Houve a extinção dos privilégios feudais da nobreza. Houve a aprovação da Constituinte Civil do Clero, o confisco de terras da Igreja e a subordinação de seus membros ao Estado francês. Houve a prorrogação de 1791, que estabelecia o voto sentenciário e a tripartização dos poderes. O voto sentenciário era um voto que não era universal, não era para todos. Apenas os escolhidos poderiam votar. A tripartização dos poderes são os 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. Se criou a monarquia constitucional em 1791 a 92. Luís XVI acertou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria e preso no Palácio de Tuileries. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França. Diante de uma invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos para a guerra. Daí saiu o hino: as armas, irmãos, formais vossos batalhões, marchemos, marchemos. Nossa terra do sangue, o impuro se saciará. A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso, considerando um traidor. Lembrando que ele estava querendo fugir para organizar a invasão contra a própria França. Eles até tinham razão na parte que ele está querendo um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república.
A invasão no Palácio Tudela aconteceu em 10 de agosto de 1792. A segunda fase da convenção. Seus membros foram escolhidos por sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens de qualquer classe social poderiam votar, quer dizer, as mulheres foram deixadas de lado. Pertenciam aos seguintes partidos políticos: os girondinos, que sentavam à direita na Assembleia, representavam a alta burguesia. Os jacobinos sentavam à esquerda, na parte mais alta da Assembleia, e defendiam os interesses da pequena burguesia do sans-culotte. O sans-culotte era a camada mais baixa da população, os mais pobres. Existia também o partido da planície ou pântano, que não possuía uma posição política definida e sentava ao centro da Assembleia, na parte mais baixa, conhecido como centrão, né? Segunda fase também teve na convenção. Na convenção se decidiu por voto mandar o rei, cidadão Luís Capeto, para a guilhotina, ou seja, o rei foi mandado para a guilhotina. A execução do rei levou as nações absolutistas ao desespero. A Áustria, a Prússia, Espanha e reinos italianos e Países Baixos e a Inglaterra formaram a primeira coligação contra a França. Dentro da França houve levantes antirrevolucionários de camponeses, instigados pelos padres reacionários e pela pequena nobreza. Em junho de 1793 tem início a República Jacobina, e a fase conhecida como o Terror, quando os sans-culottes e os jacobinos invadiram a convenção e prenderam os líderes girondinos. Lembrando que os líderes girondinos eram da região de Girona e eram pessoas da alta burguesia. A República Jacobina, em 1793 a julho de 1794. Houve a criação de um tribunal revolucionário que julgava opositores da revolução e condenava à morte à guilhotina. Qualquer pessoa que fosse se acusada de ser girondino era levada à guilhotina. Houve a criação do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias e o tabelamento do preço dos alimentos. E o sufrágio universal masculino, ou seja, homens de todas as idades, de todas as classes sociais podiam votar. As mulheres ficaram de fora. Os jacobinos perderam a popularidade graças à carnificina das execuções. Os jacobinos mandavam para a guilhotina qualquer pessoa que fosse acusado de ser monarquista ou um girondino. Então, qualquer pessoa corria o risco de morrer. Isso levou à volta dos girondinos ao poder, num golpe chamado como 9 Terminor. A reação terminadora doriana. A execução de Robespierre na guilhotina, ou seja, um dos maiores jacobinos, que tantas pessoas ele jogou na guilhotina, acabou sendo jogado na guilhotina também. Houve a anulação das medidas populares tomadas pelos jacobinos, como o tabelamento de preço, a fim da escravidão nas colônias. Houve restabelecimento da liberdade de preço. O controle de preços prejudicava os comerciantes. E a promulgação de uma nova Constituição que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório. Além disso, houve o retorno do voto sentenciário. O voto sentenciário é que só os ricos podem votar. A terceira fase, o diretório, de 1795 a 99, após a queda de Robespierre, né? A alta burguesia voltou ao poder, disposta a consolidar suas conquistas. Em 1795 foi criado o diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam o poder executivo. Esta fase encerrou em 1799.
A crise econômica agravava-se cada dia. A corrupção aumentava, faltava alimentos. Com o passar do tempo, o governo do diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. E com a França imersa no caos, sob a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder para alguém influente e poderoso. Com a popularidade do general Napoleão, esse alguém foi escolhido o jovem general Napoleão, que a partir de 1799 começou a governar. O diretório também tinha maioria girondina, que sofria oposição dos jacobinos e dos monarquistas. Enfrentou várias tentativas de golpe dos dois grupos, como conspiração dos iguais, cujo líder jacobino foi preso e guilhotinado pelos girondinos. Externamente, a França ainda enfrentava com sucesso os países absolutistas. No meio de toda essa confusão, ainda a França enfrentava a guerra contra os seus países vizinhos. Começou a se destacar as gêneros de Napoleão. Para considerar a sua república burguesa, os girondinos apoiaram o golpe de 18 de Brumário. Napoleão derrubou o diretório e instituiu o consulado. Mas quem seria o cônsul seria ele, né? Já escolheu ele. Assim terminou a Revolução Francesa. Saldo: a maioria dos revolucionários morreram. Também as pessoas inocentes, falsamente acusadas, foram parar na guilhotina. E a França voltou a ter um imperador. Agora seria o general Napoleão Bonaparte.